em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, no exercício de nossa fé, dizíamos na semana passada, nos aguardem, Deus vai nos garantir que na próxima semana nós estaremos com um novo programa e aqui estamos sentados, mas nossa alma de joelhos supina aos céus e agradecendo a Ele por mais uma oportunidade de trazer para você mais uma convidada para o nosso programa que vai falar sobre a nossa ciência e nossa arte milenar, que é a medicina. A convidada de hoje é a doutora Marcela de Oliveira Costa Ximenes. Ela vai falar sobre pneumologia, todo o seu caminho, seus projetos ainda, né? Uma jovem. Falar também sobre as principais patologias que acometem o sistema respiratório. Mas antes eu peço licença a ela e a você também para chamar aqui um vídeo do nosso patrocinador. Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. E aqui estamos com a doutora Marcela Costa, que nos dá a honra da sua presença aqui no nosso programa. O programa é seu, seja bem-vinda. Muito obrigada, Gerson. Boa tarde. E eu queria começar agradecendo pela oportunidade, né, e pela consideração de estar aqui hoje no seu programa. É um prazer. A gente que agradece, né? Agradece a sua presença aqui e agradece também, por extensão, a indicação do nosso amicíssimo Rui Costa, né, que faz daquela instituição um hino sagrado em defesa da saúde do povo alagoano. Sim. E em saúde e também em nome da medicina. A medicina deve muito a este empreendedor, né? Empreendedor alagoano, amigo, né? Esse acadêmico da Academia Alagoana de Medicina. Mas vamos falar sobre a sua pessoa. Caminhos, ciências médicas, Uncisal. Sim, fui filha da Uncisal, nossa faculdade estadual, com muito orgulho, com muito prazer. Então, comecei meu caminho trilhando lá, medicina. Na família vinham alguns familiares médicos, apesar de pai e mãe não serem médicos, né? Mas a gente sempre tem um despertar, né? Aquele tio, aquela tia que traz pra gente essa recordação. E comecei meu caminho lá, Gerson. Sei, que bom. Então, com muito orgulho, trilhei a faculdade e depois decidi que iria fazer residência de clínica médica em São Paulo. E aí fui me aventurar, né? Algo assim lhe inspirava para essa já escolha em clínica médica? Sempre soube, na verdade, que faria clínica médica. Nunca tive vocação para cirurgia, então isso sempre ficou claro para mim. Então, a escolha da clínica médica foi fácil, né? Já a segunda especialidade, ela foi um pouquinho mais difícil, né? Depois que a gente entra lá, decidir exatamente para onde vai. Não se tornou claro no início, eu pensava inicialmente que iria fazer geriatria, sempre gostei muito. Maravilha. E ainda sou muito afeita à especialidade, né? Apesar de não ter feito. Mas me encontrei na pneumologia, na verdade, e fico muito satisfeita de ter escolhido essa especialidade. E por que achou assim duvidosa, inquieta a escolha da pneumologia? Porque achei que tinha muita opção ainda. Então, a geriatria é uma excelente opção também. Sem dúvida. Porque hoje se envolve a geriatria e a gerontologia, né? E a população está envelhecendo, e as pessoas estão mais necessitadas. Exatamente. Então, com esse envelhecimento da população, a gente tinha uma população, atendia um ambulatório longevo lá, então aquilo acabou me influenciando de certa forma.
mas o pulmão foi o que me encantou, né? Foi o que virou minha paixão, de fato. Me fala desses pulmões, né? Alguém um dia falou da área do pulmão, equivale quase que um estádio de futebol, né? Pois é, mas é isso, é do tamanho, na verdade, se a gente desenrolasse, né, os alvéolos, que são as unidades por onde a gente respira, eles teriam a área aproximadamente de uma quadra de tênis. Então, imagine, isso tudo cabe no nosso tórax, né? Então, veja que órgão incrível que a gente não percebe, não sente, mas a gente está respirando o tempo inteiro. Ele é que está provendo, né? Essa energia que a gente capta do ar, o oxigênio, e a gente não percebe, né? A não ser quando as coisas começam a não se sair tão bem. Aí, de fato, o problema se torna bastante evidente, né? Por isso que as doenças respiratórias, em geral, elas trazem um certo quê dramático, né? É verdade. Porque não há nada pior do que a gente ter falta de ar, do que a gente ter tosse. Quem já viveu isso sabe. É verdade. Mas sobre sua especialidade, nos fale um pouco uma pequena história assim da pneumologia. Sim, então Gerson, fui para São Paulo, fui fazer a clínica médica, lá comecei a ter contato com as situações mais graves. Eu sempre gostei muito desse perfil de paciente internado, paciente de enfermaria, de UTI. Uma outra dúvida que tive na época da residência foi sobre terapia intensiva. Foi por muito pouco e que também não fui para lá. Né? Tenha calma, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo, É verdade, né? E é até importante na formação médica esse período de, vamos dizer assim, de experiência e de vivência na clínica para que a gente possa entender, né? Entender que realmente que área a gente está afim. Então, assim, nessa época eu consegui perceber que na pneumologia eu ia poder viver, ter contato com esses pacientes graves de internamento, de UTI, mas eu também teria a opção, por exemplo, de fazer atendimento ambulatorial. Sei. Então, é uma especialidade que tem essa dinâmica, né? Ela não é uma especialidade só de consultório, ela também não é só do paciente grave internado e ela tem muita interface com a terapia intensiva também. Então, ela é dinâmica, né? A gente tem a oportunidade de fazer exame, fazer espirometria, fazer os exames de função pulmonar e também de atender os pacientes. É muito gostoso, né? Esse follow-up, esse acompanhamento, tanto ambulatoriamente quanto um atendimento hospitalar, de você ser recebido pela família ou pelo paciente, contando toda a história da doença e os agradecimentos, né? Sem dúvida. E muitas vezes no internamento, assim, uma coisa que me fascina muito é que a gente tem a oportunidade de ver uma evolução, porque geralmente são patologias agudas, né? Então, muitas vezes a gente consegue perceber durante aquele tempo de estadia no hospital a melhora, a recuperação, né? A gente tem os desafios, claro, das situações de gravidade, mas muitas vezes a gente tem a grande recompensa da alta para casa e da recuperação da pessoa. Você vê aquela família e você passa aquilo com ela, é realmente gratificante. Uma outra situação, outro momento que causa muita alegria para o médico é quando ele faz a emergência. Eu trabalhei 16 anos em emergência e o paciente chega com aquele quadro, sei lá, um edema agudo do pulmão, uma coisa incrível, assim, uma patologia, né? E você recuperar aquele paciente como até uma cetoacidose diabética, um coma hipoglicêmico por um uso. E o paciente acordar ali no momento, assim, a família fica encantada com isso. E você, principalmente, né, na sua simplicidade, e mostra isso. Você já trabalhou em emergências assim? Sim, esse tempo inteiro. Agora, no momento, ainda continuo. Né? Mas durante esse início, principalmente no começo da nossa formação, é muito comum, né, que a gente acabe fazendo os plantões de emergência, bastante plantão. Então, ali a gente começa se aventurando, né, nisso. Então, desde o início eu sempre fiz, né? Sempre tive experiência com a emergência. Você foi uma das privilegiadas em estar terminando o curso, fazendo as suas especialidades e recebendo assim de presente a pandemia, né? Foi, Gerson, isso foi um desafio. De fato, foi bem isso que aconteceu. Logo depois da clínica, acabei entrando na pneumologia. Lá em São Paulo, frequentei a USP, né, o Hospital das Clínicas, que é um grande centro, e foi uma experiência incrível. Assim, a gente ter a oportunidade de ter contato com essa outra realidade, inclusive com a realidade de um SUS um pouco diferente, etc. E lá eu tive a oportunidade de logo depois
essa formação pneumológica, fiz a pós-graduação em infecções pulmonares, como eu te disse, né? Essas são as fotos? Algumas. Essas são as fotos da época da pandemia, né? Usando as famosas máscaras N95, olha lá, Avenida Paulista era o consultório. Você está bronzeada aí, né? Acho que era luz. Acho que era luz, mas na Avenida Paulista ali, né? É, Avenida Paulista, ao fundo. Aí já foi dentro do hospital, né? A gente, claro, não pode fazer foto muito específica, então o fundo lá neutro. Mas logo foi bem recente. Então fiz essa formação em infecções pulmonares, em transplante, e como eu te disse, sempre tive essa atração aí por pacientes graves e situações desafiadoras. E aí logo depois, acabando, a pandemia chegou. E aí chegou e nos engoliu a todos nós em todos os locais do país, na verdade, né? E foi um período assim de muita experiência, de muito teste, mas que eu tenho muito a agradecer, porque eu acho que me fortaleceu como médica, me deu uma experiência num momento em que talvez eu levasse muito mais anos para ter, né? Então isso trouxe seus frutos bons, mas claro que trouxe aqueles desafios que não foram fáceis, né? Os pulmões tiveram essa oportunidade de eleição como órgão-alvo na pandemia, né? Sim, era o que mais angustiavam. Sem dúvida. Tanto os positivos que estavam com quadro clínico, quanto os que se internavam. Era o medo da intubação. Do acometimento pulmonar, né? Então foi um desafio até nesse sentido, né? De aprender a lidar assim com as emoções dos familiares, dos pacientes. Muitas pessoas vivenciaram essa situação, infelizmente, de ter mais de um familiar doente, acometido. E foi uma experiência intensa, né? Então, como as infecções respiratórias, elas têm um pulmão nesse aspecto, imagina, ele é o órgão que recebe tudo que a gente está respirando. Todos os organismos, né? Todos os vírus, todas as bactérias que estão no nosso ambiente, o nosso pulmão recebe isso, mas veja que órgão incrível, né? Ele é capaz de, muitas vezes, prover a proteção, mesmo a gente respirando a todo o momento, vírus e bactérias e partículas, não só micro-organismos, mas também partículas, substâncias tóxicas. Então, o nosso pulmão ele é capaz de fazer essa filtragem, vamos dizer dessa maneira, né, para ficar mais fácil da população entender, de fazer esse filtro e fazer com que a gente capte o que há de necessário para nós, o oxigênio. Maravilha. Né? Se der oportunidade, se tivermos tempo, nós voltaremos a esse assunto, mas assim, vamos falar da pneumologia. Quais as principais patologias que acometem assim o ser humano, mas assim, vamos falar na infância. Isso, na infância é muito comum termos a famosa bronquite, que na verdade é o nome popular para asma, né? Muitas vezes a gente já percebe, essa é a doença mais comum da infância, né? É a asma, a bronquite e as infecções respiratórias. Muitas vezes naquela idade que começa a frequentar creche, escola, então é comum, a gente tem, os pediatras contam isso, né? Que a criança adoece em média 9 vezes no ano. Então imagina, isso é uma frequência incrível. E muitas vezes os pais também se contaminam. A gente pensa que isso não tem correlação, mas tem. Muitas vezes aquele resfriado que a criança adquire, ele é passado para os outros familiares. Então é comum nessa fase que a gente veja as infecções respiratórias, principalmente virais, e que a gente encontre a asma, que também é uma doença que costuma se apresentar nos primeiros anos ali da infância, né? Os meus telespectadores são exigentes, assim, eles procuram informações simples, mas necessárias. Por exemplo, dentro da pneumologia, né, uma diferença de gripe, resfriado comum, a asma, a rinite. Essa é uma dúvida muito pertinente, Gerson, porque é comum no consultório haver esse questionamento, né? Então, muitas vezes, o resfriado comum, ele é um quadro mais leve. Ele vai acometer as vias aéreas superiores, ou seja, nariz, garganta, mas a gente vai ter esse acometimento mais alto. Ele não costuma cursar com tanta febre, com tanta dor no corpo, com tanta prostração, que é aquela moleza, quando a gente diz, olha, eu estou com a gripe ou com resfriado e eu estou de cama. Então, isso é a prostração, né?
Então, muitas vezes o resfriado comum, ele é um quadro mais brando, ele não cursa com esses sintomas. Já a gripe, essa sim, ela tem esse acometimento, vamos dizer assim, sistêmico. Ou seja, a pessoa de fato tem uma queda do estado geral, ela fica comprometida, ela perde o apetite, ela tem febre e ela pode ter o acometimento pulmonar. E aí é quando vem a história da pneumonia viral, que ficou muito famosa na Covid, mas que, na verdade, as pneumonias virais elas podem acontecer por qualquer vírus respiratório. Na verdade, nós temos centenas de vírus respiratórios, né? Na infância, um que ficou famoso, por exemplo, recentemente, foi o vírus sincicial respiratório. Né? Mas que nos pacientes, nos adultos que têm alguma patologia, alguma questão que comprometa sua imunidade, ele pode acontecer também, né? Então, quando nós temos, de fato, a gripe, nós temos esse quadro que ele é mais intenso, mais grave, que leva a um comprometimento não só de espirro, coriza e tosse, mas do nosso organismo como um todo, podendo ou não vir associado à pneumonia. Que cuidados devem ter as mães no sentido de prevenção desses resfriados comuns? Mas você vai responder isso, mas antes a gente vai pedir o nosso repórter de rua, o Dr. Antônio de Pádua. Gerson Odilon, Cababom da Viçosa. Hoje você está entrevistando uma pessoa muito importante aqui, visto que é raiz de DNA fortíssimo. Ela é sobrinha de 2 amigos meus, o Rui Costa e o Zé Costa, e ainda tem como cobertura uma procedência de Palmeira dos Índios, de um DNA muito forte do avô dela, o senhor Emerentino. Faz o favor de perguntar aí para a doutora, nessa situação aqui, ó, ora faz sol, ora chove, com a intensidade muito forte. Pergunta se essa mudança de temperatura assim brusca, fazendo sol e chovendo, se tem a ver com doenças do aparelho respiratório. Um grande abraço para você, um beijo para a sua entrevistada e um até logo. Deus nos abençoe. Nossa, fico muito lisonjeada, né, com as palavras do Dr. Antônio. Um grande prazer ouvir isso vindo dele, um nome tão conhecido, uma pessoa tão renomada. Né? Um abraço grande, meu amigo. Muito obrigado pelos elogios. Mas vou responder a sua pergunta. Então, vamos lá. Tem sim a ver, principalmente no sentido de que essas mudanças, elas também acometem, principalmente o nosso nariz. Tem pessoas que têm rinite vasomotora, por exemplo, então essas grandes variações de temperatura, principalmente de maneira rápida ou brusca, podem levar a uma crise de rinite. E a rinite é uma doença que vem muito associada à asma. Então, para aqueles pacientes que têm uma asma predominantemente alérgica, que a gente chama, que tem um quadro mais importante, eles podem sim ser sensíveis a essas mudanças de temperatura. Isso é uma situação. Uma outra coisa que é comum acontecer então vamos lá, tá fazendo solzão, tá todo mundo aí pelo meio da rua disperso, de repente começa a chover. Então é natural que as pessoas procurem se abrigar e se aglomerar. E essa aglomeração, então muitas vezes elas vão buscar uma loja, uma casa, vão ficar realmente dentro do interior das residências e dos estabelecimentos. Isso leva a que aquela circulação de vírus que existe, principalmente nesta época do ano, ela se dê numa área restrita, com grande circulação, um ar menos ventilado, aquilo que a gente aprendeu na pandemia. E isso muitas vezes facilita a transmissão das doenças respiratórias, porque elas vão se dar exatamente por essa via, pelo ar. Né? O choque térmico tem uma influência também no processo inflamatório? Ou seja, está numa temperatura alta, vem de repente, como diz o Pádua, Isso acontece com frequência, né, Gerson? Com frequência, tem para quem tem essa sensibilidade maior, que é essa rinite vasomotora, que pode desencadear uma crise de asma.
mas não no sentido de que isso faça exatamente mal ao pulmão, a não ser que aquela pessoa tenha uma condição, como eu disse, que seja de hiperreatividade brônquica, ou seja, que aquelas vias aéreas se tornam mais sensíveis a certos estímulos. Mas imaginando que uma pessoa rígida, ou seja, uma pessoa que não tem bronquite, que não tem asma, que não tem nenhum problema, a temperatura em si não. A aglomeração pode trazer os vírus, por conta da situação, ou pode desencadear crises de broncoespasmo e rinite vasomotora. Isso sim, que aí é aquela reação que o nariz fica com coriza, com espirro, com coceira, e é bem conveniente, né? E quais as principais causas de emergências em pneumologia? Então a gente volta para a nossa amiga asma, que é uma doença super comum e é uma doença que leva muitas vezes as crianças, os adolescentes e os adultos também ao pronto-socorro, né? Então é comum quem já trabalhou em emergência, você já trabalhou em emergência, com certeza já viu uma crise de asma e é uma situação, apesar da asma, eu sempre digo isso, a asma é uma doença altamente tratável, que o indivíduo muitas vezes consegue ter uma vida normal, conviver com ela de uma maneira controlada. Veja, nós temos, por exemplo, o César Cielo, é asmático, nós temos atletas de alto desempenho que são asmáticos. Ela não é uma doença que a gente pode aceitar que ela nos limite. Muitas vezes ela precisa de tratamento, na maioria das vezes o tratamento não é complicado. Uma parcela pequena dos casos exige um tratamento mais complexo, com drogas mais modernas, imunobiológicos, que são as famosas injeções, ou mesmo comprimidos, mas esses são a menor parcela, tá? Então, muitas vezes, apesar dela ser uma doença altamente tratável e controlável, ela leva à emergência e ela pode levar à morte, porque a asma, infelizmente, mata ainda hoje, né? Eu tenho grande tristeza em dizer isso, que é uma doença tratável, a gente não tem como evitar de tê-la, mas a gente tem como evitar de ter as crises ou pelo menos reduzir de uma maneira significativa a chance de ter crise com tratamento de manutenção. Mas a grande maioria das pessoas, o que é que acontece? Começa a tratar, fica bem e Exatamente. De tão bem que a doença costuma responder às medicações, a pessoa costuma se acomodar e não mantém aquele tratamento, fica vulnerável às crises, ou também muitas vezes ela não procurou exatamente um atendimento especializado ou não teve oportunidade. E então ela não tem uma educação sobre a sua doença, né? Aquela história famosa da educação em saúde, que é tão importante, né? Verdade. É muito importante que a pessoa conheça a sua doença, hábitos de vida também, né? Conheça os hábitos, as situações que podem fazer ela vir a ter crise, que é que ela pode fazer se tiver uma crise. Então, isso é fundamental, é tão importante quanto tomar a medicação. Sobre hábitos de vida, nós temos o tabagismo e também o mais recente, a nova moda, nova moda, né? Infelizmente. Sua opinião. Então isso que você está falando é super importante, Gerson, e até agradeço a oportunidade de falar sobre esse assunto, porque a gente se sente como profissional, como pneumologista, na obrigação de esclarecer a população, né, sobre os cigarros eletrônicos. Isso. Né? Essa é a nova moda, é a nova estratégia de marketing que a indústria do tabaco conseguiu para que ela continuasse a se popularizar. Veja o que vinha acontecendo, né? O famoso cigarro tradicional ficou meio fora de moda, meio obsoleto, né? As pessoas já não curtiam tanto aquele cheiro de cigarro. Hoje em dia já existe essa noção de que o cigarro, ele é prejudicial à saúde. Ele é causador de problemas respiratórios, da DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, o famoso enfisema e a bronquite do cigarro, tá? E, além disso, ele eleva muito a chance de câncer de pulmão e de outros tipos de cânceres, na verdade. Ele é uma substância altamente carcinogênica. Então, com a divulgação, com a popularização desse conhecimento, houve uma nova estratégia, né? Houve uma mudança, porque é assim que a vida é, né? E agora a nova estratégia é o cigarro eletrônico. Ele é atrativo no sentido de que ele não traz aquele odor desagradável do cigarro. Muitas vezes o indivíduo ele é flavorizado, então ele tem aquele cheiro de menta, ele escolhe, pode ser de frutas vermelhas, ele escolhe o que ele quer, canela.
e ele não tem aquele aspecto obsoleto do próprio cigarro. Ele é bonitinho, é pequenininho, você guarda, você tira, você fuma e muitas vezes a pessoa até nem, se passa desapercebida. Faz lembrar, ainda quando jovem, tinha, sei lá, 16, 17 anos, ia para o cinema, aí passava aquela propaganda, aquele comercial de cigarro. E o cara bonitão, num cavalo bonito, né? Com uma namorada bonita, e você não tinha, né? A beleza do ator, não tinha namorada, não tinha o cavalo, mas tinha o cigarro. Isso. Aí você se identificava. Hoje, os cigarros eletrônicos fazem um charme, né? Um odor agradável, Isso. contudo maléfico. Contudo maléfico. E ali a gente, então assim, a gente viu, infelizmente, muitos internamentos de pacientes jovens, pacientes adolescentes de 13, 14 anos, após a inalação desse tipo de dispositivo. Porque ali naquele líquido existem dois problemas. Eles têm muitas vezes óleos que são utilizados para que haja a queima, né, a vaporização, o vaping também, que se chama dessa forma vaping, né, porque ele é vaporizado, né, mas na verdade essas substâncias elas são aquecidas a altas temperaturas e elas são aerolizadas, ou seja, é dessa maneira que a gente as respira, né, as inala. Então, muitas vezes esses óleos eles são prejudiciais ao pulmão e eles levam a uma condição que se chama de pneumonia lipoídica, né, que é uma pneumonia causada por esses óleos que existem nas emulsões e nos flavorizantes utilizados. Além dessa pneumonia lipoídica, a gente teve aquela condição que foi conhecida e se falou muito na mídia, ainda bem para esclarecer a população, que é a EVALE, né? Que é a lesão pulmonar induzida por esse tipo de dispositivo, tá certo? Então, ali existem muitas substâncias que a gente não conhece. Existem muitas substâncias também carcinogênicas e prejudiciais ao pulmão. Elas não são, e além desse problema da própria inalação da substância nociva, existe o problema de muitas vezes o dispositivo ele ser contrabandeado. Infelizmente é uma realidade. Não tem uma filtragem adequada. Não existe nenhum tipo de controle de qualidade, nenhum tipo de fiscalização. As pessoas trazem isso de maneira inadequada, muitas vezes ilegal, né, pelo valor, pela não aprovação, ainda bem, porque não é um dispositivo que pode ser usado de maneira segura, sob nenhuma forma. Então, além disso, ainda existe o risco, porque eles não são de maneira nenhuma regulados ou fiscalizados, né? Então, muitas vezes a gente vê substâncias assim, das mais diversas nesse tipo de dispositivo. Uma recomendação de um especialista aos pais, né? Porque fica fácil do jovem convencer os pais. Ah, mãe, isso não é cigarro. Né? Sabendo-se que o cigarro tem mais de 3.000 substâncias tóxicas, né? E muitas cancerígenas entre as mesmas. Mas o cigarro eletrônico também tem esses óleos, né? Que eles vão se sedimentar lá nos alvéolos pulmonares e lá na frente vão causar esses problemas. E uma dúvida também, Gerson, eles também se popularizaram no início, as pessoas tentaram convencer as sociedades médicas de que eles serviriam para a cessação do tabagismo, de que de alguma forma aquilo ali ajudaria o indivíduo que quer parar de fumar a fumar, mas a verdade é que não se para de beber bebendo, não se para de fumar fumando, né? E eles não, muitas vezes não, eles até aumentam, porque como ele é aerolizado, então a rapidez com que se consome a mesma quantidade de nicotina é muito menor através do cigarro eletrônico. A velocidade com que a gente consome no trago tradicional, ela costuma ser lenta. Claro, cada pessoa tem um determinado hábito e comportamento, mas costuma acontecer o seguinte evento. O indivíduo que tenta parar de fumar e muda para o cigarro eletrônico, ele muitas vezes aumenta a quantidade de nicotina consumida e quando ele volta para o cigarro tradicional, porque ele percebe que aquilo não está dando certo, ele está fumando uma quantidade muito maior. Né? Então, de maneira nenhuma a gente recomenda, isso é uma coisa que a Sociedade Brasileira de Pneumologia já vem há um tempo insistindo nessa mensagem, divulgando essa mensagem, para que não haja desinformação. Então, nossos telespectadores acabam de receber essa informação privilegiada aqui no nosso programa. Sabemos que o pessoal é culto, eles já colheram isso aí, mas ratificado com as suas palavras. Uma outra questão das doenças do trato respiratório, já numa fase adulta, são as doenças ocupacionais, né? São muitas? São muitas, são diversas
E muitas vezes elas são até desconhecidas dos especialistas, né? Claro, a gente que conhece a medicina do trabalho, o pneumologista, ele é afeito a esse tipo de problema, mas é um problema que muitas vezes ele não é tão divulgado. Mas é comum, a depender da ocupação do indivíduo, que ele seja exposto à inalação de determinadas substâncias ou partículas que ao pulmão são nocivas. Como eu falei, o pulmão ele funciona como uma grande esponja, como um grande filtro. Tudo que está no nosso ambiente é trazido para o nosso sistema respiratório. E ele vai servir como essa esponja. E essas pessoas que estão expostas a determinadas fumaças, poeiras ou partículas vão sofrer com essas doenças ocupacionais. Quando eu estava fazendo a especialização, né, o professor lá de Introdução à Medicina do Trabalho falava exatamente uma frase de Ramazzini, que é o pai da Medicina do Trabalho. Né? Me dizes com que trabalhas que eu te direi o que sofres, né? Perfeito. Né? Acho que Aquela máxima, nossos pais diziam assim, me dizes com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Assim, me dizes com que trabalhas que eu te direi do que sofres. É muito verdadeiro, muito, né? Os aéreos dispersóides, as poeiras, né? O pessoal que trabalha nas queimas de cana aqui no Nordeste, é muito comum, né? Aqui é muito comum, né? E tantos Exato. outros, Por conta da região e do tipo de atividade que existe ao redor, essa queima de biomassa, né? Queima da cana, da palha, ela leva, assim, a doença respiratória, a doença ocupacional. Ficou muito famoso o jateamento de areia, né, que se utilizava causando a silicose, que é uma doença grave, que muitas vezes, hoje em dia, graças a Deus, bem menos comum, mas a gente ainda encontra muita gente que sofreu as consequências desse tipo de problema, porque essas poeiras inorgânicas que muitas vezes são respiradas, elas não são excretadas do pulmão. Então, elas permanecem. Então, a gente convive, faz um controle, mas muitas vezes são doenças que necessitam de acompanhamento por uma vida inteira. E por isso que é tão importante essa questão da saúde do trabalhador, né, da medicina ocupacional e do trabalho. Existe, Bruno, o pessoal fez a Organização Mundial de Saúde, coordenou um trabalho sobre as questões de pesquisa sobre amianto. Porque você trabalha assim, 10 anos com amianto, aí saiu da empresa, aí 10 anos depois já começa a desenvolver a patologia, né, cancerígena, por conta de estabelecer o nexo. Às vezes já tem até morrido, né, um diagnóstico de um quadro sindrômico respiratório, mas você não tem a causa básica. Isso é importante. Às vezes vem descobrir de uma maneira até trágica, né, infelizmente. E o amianto é isso, ele tem essa grande associação com o mesotelioma, que é justamente o tumor maligno da pleura, que é essa capa que reveste o nosso pulmão. Existem outras maneiras de acometimento que não são tão trágicas, mas o mesotelioma, infelizmente, é o grande responsável pelo adoecimento grave pelo amianto. Então, fica aqui também uma orientação para os trabalhadores, né? Que trabalham com ferragens, que trabalham com carpintaria, né? Sempre estão expostos a essa modalidade de poeiras que... Sem dúvida, aquelas telhas que a gente viu muito, né? Muito antigamente elas utilizavam aquelas que a gente usa, são bem onduladinhas, brasilite, aquele tipo de coisa. Elas, no início da década, quando não se tinha esse conhecimento, continham amianto. Então, a gente viu muitas pessoas sendo expostas ao amianto na fabricação, no trato com esses produtos, como também exatamente essas que a gente mostra na imagem. Olha isso, as imagens aqui. No início da década, se usou amianto nesse tipo de produto, né? Fora, nos Estados Unidos, em regiões frias, ele é muito comum para o isolamento térmico das casas, né? Que isso já foi também proibido, graças a Deus. Mas aqui até que a gente não precisa tanto de isolamento térmico, né? Vivemos num país que a maior parte do tempo é quente. Mas, por outro lado, é mais econômico, né? Você cobrir com amianto e assim por diante. Então, esse mesmo. Olha aí, esses aéreos dispersóides, né? Que você pode absorver. Exatamente. Isso também. Vamos mais uma pergunta aí, mais uma intervenção externa. Vamos ver quem vem. Olá, Gerson. Aqui é Andréa Agra, sou médica patologista e gostaria de dar um depoimento sobre Marcela Costa.
Marcela, ela entrou na minha vida num dos momentos mais difíceis. Minha mãe no pós-operatório de câncer de pâncreas e meu marido com a doença fibrosante grave. E ela fez toda a diferença, não só pela excelência do seu trabalho, pela competência no que ela faz, mas pela forma humanizada de atendimento, pelo acolhimento. Ela literalmente abraça o paciente. Então, eu digo a você, Gerson, que Marcela foi um instrumento de Deus na minha família nesse tempo de grande tribulação e um avanço. Ela foi um ganho muito grande para a medicina alagoana, a vinda de Marcela Costa para Maceió. Olha, fica até emocionada, Gerson, porque é muito gratificante, né? A gente muitas vezes tratar, e André, um abraço grande para você, para toda a sua família, além de paciente, virou nossa amiga, uma pessoa muito querida, né? Que bom. Mas isso traz, inclusive, um tema importante, né? Que é a fibrose pulmonar, né? Essa doença que, por vezes, a gente ouve falar, apareceu na mídia em alguns momentos e que existe muita dúvida. Antigamente não se falava tanto sobre essa doença, né, Gerson? Não sei se... É verdade. Né? Esse é um tema relativamente novo, apesar de não ser... Mesmo para a pneumologia é novo, porque, veja, 30, 40 anos de estudo de uma determinada patologia, você sabe disso, para a medicina não é tanto tempo, né? Então, essa é uma doença que a gente tem descoberto e que tem mudado muito. E hoje em dia é preciso ter um alerta, né? Então, se você tem cansaço, se você tem falta de ar, não assuma isso como normal na sua vida, realmente procure um profissional, procure um especialista para investigar, né? A fibrose nos pulmões, existe uma gama de doenças que estão englobadas nesse nome, né? Mas elas merecem atenção. E hoje em dia o tratamento dessa condição ele tem estado muito em voga, principalmente porque nos países mais beneficiados com dinheiro, né, mais desenvolvidos. Vamos do primeiro mundo, né? Exato. Ela tem tido uma prevalência maior, né, de fibrose pulmonar. Tem sido uma doença que cada vez mais tem acometido as pessoas. Então, assim, há um grande investimento hoje na pesquisa e no entendimento dessas doenças. E o que se recomenda hoje como medida preventiva, né? Assim, que idade acomete, deve ser chamada a atenção, e quais os principais sinais e sintomas desta patologia, e já pode ser encaminhado direto ao pneumologista ou alguns profissionais de ponta, nas UPAs, nas unidades de saúde, já podem ter essa, pelo menos pensar nessa possibilidade diagnóstica. Essa é uma doença que também ela é nova para determinados médicos, justamente como eu disse, é uma doença relativamente nova na medicina, então muitas vezes ela engana, ela é sutil, ela não dá muitos sintomas, o indivíduo começa a ter um cansaço, no início ele atribui a um certo sedentarismo, que é natural da gente, né, minimizar sintoma. Então, muitas vezes o indivíduo minimiza aquele sintoma, ele começa a ter uma tossinha seca, ele acredita que seja alérgico, que seja do tempo, seja refluxo, mas com o tempo fica claro que aquilo está passando de um determinado limite, né? E aí ele acaba descobrindo, ou por acaso, porque vai para algum outro médico buscar ajuda e faz uma radiografia do pulmão, faz uma tomografia do pulmão e descobre que tem um certo grau de fibrose. E a recomendação é que ele seja orientado ao especialista, sim, porque são doenças complexas que precisam de uma investigação que não envolve só o pulmão. Para você ter ideia, Gerson, doenças reumatológicas podem causar certos tipos de fibrose, de acometimento pulmonar, doenças relacionadas ao tabagismo e à ocupação do indivíduo podem ter a ver, doenças familiares, genéticas, existe um tipo de fibrose que ela é genética. Então, ela também pode ter a ver em que o indivíduo costuma ter alguns estigmas, alguns marcadores. Cabelos brancos muito precoce, então não é um pouquinho de cabelo branco, ele conta que já ficou com o cabelo totalmente branco aos 20 anos e que várias pessoas na família têm isso e que na família alguém tem um problema hepático e pulmonar. Então, eles contam uma história que liga um alerta, tá certo? Ou ela pode ser idiopática, quando a gente não encontra uma causa para aquela fibrose. Mas ela existe e ela precisa ser tratada e merece atenção. Vamos chamar mais uma
convidada nossa. Olá, doutora Marcela, meu nome é Hilário e eu tenho uma dúvida. Minha mãe tem 80 anos e ela está a cada ano tendo uma série de pneumonias. É possível que isso seja relacionado à deglutição, à aspiração de comida? Olá, obrigado pela pergunta, Hilário. Essa é uma pergunta excelente também, viu? Porque é muito comum que as pneumonias, né, numa faixa etária um pouco mais avançada, então você vê, geralmente são indivíduos idosos lá acima dos 60 anos de idade ou que sofreram algum problema neurológico, comecem a ter dificuldade na deglutição, e essa região onde a gente deglute, onde a gente protege a traqueia, é a mesma região por onde passa a comida e o ar. E aí a gente causa o fechamento da região da glote, para a população entender, a comida escorrega e cai no sistema digestivo. Quando a gente abre, o ar entra e nós ficamos livres para respirar. Mas tudo isso se encontra nessa região da garganta. Então, muitas vezes o indivíduo ele tem uma certa incoordenação ou tem uma dificuldade nessa musculatura por problemas na musculatura ou neurológicos que levam a que a comida caia no pulmão. E realmente isso causa infecções respiratórias de repetição, causa pneumonias de repetição. E o problema, ele no início, o problema primário, ele não é do pulmão, mas ele se torna do pulmão, porque é o órgão que está recebendo alimento e suco gástrico. E ele não está preparado para receber esses conteúdos. Maravilha. Eu digo isso assim porque eu fui assistente técnico num caso aí até, onde o sujeito passivo estava respondendo por um crime de homicídio contra uma criancinha que era a própria pessoa dele, né, filha. E teve um quadro de bronco, aspiração, né, enquanto que a mídia toda trabalhava em cima de um homicídio. Né? Olha só, né? Olha aí, a liberdade da pessoa, a honra e às vezes a própria vida, né? Necessitando aí dos cuidados da medicina legal. Felizmente, né, foi um bom lado, foi esclarecido, até na audiência de instrução lá, o membro do PAC lá me fez uma pergunta, e não tantas as perguntas, ele disse, é porque às vezes eu tomo uma cerveja e me engasgo. Eu digo, ó, excelência, eu acho que depois dessa afirmação sua, que tem um sistema respiratório e digestivo amadurecido sem engasga, imagina a criança de 2 meses. Né? Exatamente. E aí o quadro, até no exame médico legal, deu lá o quadro de Bronner com aspiração. Como é que você ia utilizar um modus operandi para causar a morte de outra pessoa, injetando, fica difícil. Fica difícil, E é um problema muitas vezes que, como a gente vinha falando das coisas que passam desapercebidas, a gente vê aquele engasgo na hora de comer, a gente vê o indivíduo pigarreando, né, com uma certa dificuldade, tentando realmente fazer a limpeza, né, o clearance dessas secreções na garganta, e a gente se acostuma com aquilo. Né? Muitas vezes o familiar conta isso mesmo, olha, doutora, eu já vi, mas ele come, mas ele faz isso muitas vezes. E, de fato, a pessoa pode se surpreender com um quadro de pneumonia, às vezes um quadro grave, né? Porque a depender da condição do indivíduo com 80 anos e das doenças que ele tem, a pneumonia pode ser uma condição grave. Né? Então, o melhor é que, assim, perceber que determinado comportamento está diferente, está mudando, que tem pigarro, que tem tosse, principalmente na hora da alimentação. Uma tossezinha não curada, né? Exato. Prolongada, melhor dizendo. Exato. É bom que busque uma avaliação, busque um esclarecimento. Claro que tosse, que é outro tema aí da pneumologia e que cabe muita coisa nesse guarda-chuva, ela é um sinal de alerta. Eu sempre também digo isso para os pacientes. Está tossindo, a tosse em si ela não é uma doença primária, não existe a doença tosse, existe o sintoma tosse. Que é o cão de guarda do aparelho respiratório, né? É isso mesmo. Então é o nosso reflexo, é a maneira que a gente tem de tentar se proteger de diversas coisas que podem estar acontecendo. Desde o engasgo a determinado alimento que está caindo nas vias aéreas, algo que a gente está respirando que está causando irritação, até a fibrose que a gente conversou antes, que induz tosse por outros mecanismos. Maravilha. Mais um, professor?
Olá, Gerson, Leila Tojal, aqui novamente no seu programa Líder de Audiência na TV Mar. E hoje você recebendo uma das maiores pneumologistas do estado de Alagoas, que tem também uma grande formação em medicina interna, em clínica médica. Marcela Costa foi um grande ganho para o nosso estado de Alagoas. Ela está lá atuando na Medirádios e é uma grande referência para todos nós. Marcela veio de uma formação espetacular em São Paulo e temos a felicidade de tê-la no nosso estado, cuidando dos nossos pacientes, especialmente daqueles pacientes mais críticos que precisam de um olhar mais atento de um grande profissional como é Marcela. Parabéns, Marcela, parabéns à Medirádios pela sua aquisição, parabéns à TV Mar por estar veiculando informações importantes através dessa grande profissional. Ai, Leila, um abraço grande, né? São pessoas queridíssimas e que eu admiro demais e fico muito honrado, né, com esse tipo de depoimento. Eu vejo, assim, as informações colhidas a seu respeito. Você afirmou que teve algumas aulas comigo, mas, assim, como eu ministrava muitas aulas de deontologia, de ética e de a declaração de óbito, essas coisas todas, provavelmente você assistiu uma das mesmas. Sem dúvida. Ou algumas. Mas, assim, o que chama atenção com relação à sua pessoa é que quando você sai, né, o assédio para você ficar lá é grande, né? É verdade, Gerson. Imagine você deixar tudo e vir aqui, alguma coisa forte, ou muitas coisas, né? Além das nossas praias, muitas outras coisas eles chamaram daqui, né? Mas eu vou dizer, foi uma experiência de vida, não me arrependo de forma nenhuma de ter saído, de ter tido essa vivência, esse contato. Mas é isso, a gente precisa engrandecer também a nossa medicina local, né? Então, o que eu desejo é que as pessoas se formem, se especializem, que busquem o que há de moderno, o que há de melhor, mas que elas voltem para casa, né? Que elas tragam para o nosso estado aquilo que há de melhor na medicina. E acho que isso é uma coisa que a gente tem muito orgulho em tentar fazer, né? Felizmente, eu tive a convivência, como você sabe, que o Dr. Rui é uma pessoa muito empreendedora. Verdade. E numa conversa com ele, nós falamos sobre isso, sobre a necessidade que o nosso estado tem que essas pessoas voltem e que tragam, né? E assim, não estou dizendo que eu sou essa pessoa, mas que eu me faço feliz e tenho orgulho de dizer que pelo menos a gente está tentando. Maravilha. Né? E caminhando, né? Mas assim, pelo empreendimento do Dr. Rui Costa com a Medirádio, agora já aqui embaixo, né? Parte alta e Agora parte baixa da cidade. E precisa, por exemplo, do foco lá da Medirádio, são pacientes, assim, algumas vezes precisando de radioterapia, e as comorbidades respiratórias são muitas, né? Muito comum. Então, esse é um cenário muito comum dos pacientes oncológicos com acometimento pulmonar, tanto pelas questões da própria doença poderem invadir o pulmão, causar água na pleura, né, derrame pleural, haverem metástases pulmonares, como pelos tratamentos. Não é uma coisa tão infrequente nós vermos, né? Eu tive um pouco de experiência de viver lá no ICESP, que foi um grande centro lá em São Paulo, de ver muita imunoterapia, muita terapia de ponta, e muitas dessas drogas podem causar inflamação, né? Que é a famosa pneumonite por droga. Esse é um cenário que nós vivemos e que hoje, graças a Deus, estamos preparados para tratar, né? Mas o pneumologista, ele também tem seu papel aí do lado do oncologista, né? As patologias respiratórias, elas são comuns, sim, nos pacientes oncológicos. Maravilha. Em termos de procedimentos em pneumologia, né? O que é que se faz lá fora, o que é que se faz aqui, se aqui fica devendo alguma coisa para o que se faz lá fora? Acredito que não, né? Hoje em dia, a gente também tem muita opção, né? Muito procedimento percutâneo, pouco invasivo, né? A gente tem, por exemplo, a endoscopia respiratória, que é muito parecido com a endoscopia digestiva, que a gente já conhece, que é tão popular, né? O endoscópio, aquela câmerazinha, ela entra, só que ao invés de ela ir para o estômago, ela irá para a árvore respiratória, ela irá para o pulmão. E, por exemplo, esse é um exame que hoje Você prefere chamar a terminologia endoscopia respiratória ou a broncoscopia? Porque fica limitado, né? São sinônimos, São isso sinônimos. mesmo. Então, pode ser chamado de broncoscopia ou de endoscopia respiratória, né?
Então, por exemplo, é possível, através desse tipo de exame, que a gente entre, avalie as vias respiratórias por dentro, né? Avalie se existe alguma lesão, se existe alguma tumoração, se existe secreção, colete material, colete secreção. Tem pessoas que não conseguem expectorar, ou que aquela secreção não está tão fácil, então a gente consegue, através desse exame, buscar, fazer biópsias. Por exemplo, é um procedimento que hoje nós temos disponível, né? As biópsias guiadas por agulha, as biópsias da pleura, que é essa capinha do pulmão, que muitas vezes tem doença, também são acometidas, elas também podem ser biopsiadas de uma maneira pouco invasiva. Então, tudo isso se torna disponível para facilitar, né, o diagnóstico e o tratamento. Como eu disse anteriormente, talvez nós voltássemos a essa questão da pandemia. Foi um dos principais desafios que os médicos viveram, foi no momento de intubar. Intubar ou não intubar? Eis a questão. Qual é o perfil, né, para se indicar uma intubação? Foi mesmo, Gerson. E é um momento muito dramático, tanto para o médico como para a família, porque, obviamente, a gente sempre tenta não chegar a isso, mas também é muito importante, e acho que essa é uma mensagem que a gente precisa deixar, que intubação não é sinônimo de morte. Claro, intubação significa que o indivíduo ele não deu conta de manter sua própria respiração e ele precisa de ajuda, de auxílio do ventilador. Então, nós, médicos, assumimos essa função por ele, temporariamente. Então, pomos o paciente em ventilação mecânica e, para isso, ele necessita ser intubado, mas esse é também um meio de dar um certo repouso, um descanso, é um tempo para que o pulmão possa se recuperar daquele insulto e tomar e retomar a sua função, né? Então, apesar de ser dramático, né, a indicação de intubação, ela vem, na sua grande maioria, da própria insuficiência respiratória. É isso, o indivíduo não deu conta de manter sua respiração por alguns motivos, musculatura não deu conta, o parênquima, a caixa torácica, o parênquima pulmonar está muito doente, ele não deu conta e ele precisa de auxílio. Algumas outras indicações existem, né? Às vezes, para proteger as vias aéreas, como eu expliquei, esse mecanismo que a gente tem de proteger a comida de cair no pulmão, ele é um reflexo, é o nosso reflexo de deglutição. Então, para que esse reflexo esteja íntegro, é preciso que o indivíduo esteja com o sistema neurológico também íntegro. Então, muitas vezes, em doenças neurológicas, em determinados tipos de trauma, o indivíduo sofreu um AVC, um trauma na cabeça, ele precisa ser intubado para a proteção das vias aéreas e para a proteção do pulmão. Mas na época da pandemia, o que a gente viu foi mesmo, a grande maioria das vezes, por insuficiência respiratória, né? Então, aquele indivíduo... Até por necessidade da fisiopatologia... Da infecção, da né? infecção, né? Então, às vezes, era preciso mesmo que se colocasse, desse aquele repouso para o corpo, para que ele pudesse se recuperar, protegesse o pulmão, e aí a infecção vai melhorando, vai passando, o pulmão vai se recuperando e o indivíduo sai do ventilador. É dramático, a gente evita, mas assim, os profissionais, eles hoje são capacitados para isso, mas é também lembrar que é uma maneira de curar, né? É uma maneira de salvar, de ser uma ponte para isso. Então, não vamos, muitas vezes eu digo isso para os familiares, não vamos ver a intubação como um fim, vamos ver como um meio. Verdade. Até porque também tem muitas cirurgias que precisam de anestesia geral e vai ter que intubar também por conta, para dar esse suporte. Podemos dizer, em termos de, vamos, dentro da pneumologia, não é, os principais tipos de cânceres que ocorrem. Sim. Não é? Agora já numa fase mais... alguém entrevistei alguns patologistas, todos vão morrer de câncer. Mais cedo, mais tarde, quem não quiser ter, que antecipe o dia de sua morte. Mas assim, os tecidos vão envelhecendo, né? E é circunstâncias inerentes ao ser humano, né? A fragilidade tecidual de alguns, né? Mas existem muitos que acometem o aparelho respiratório. Quais os principais? Sim, é muito comum, sim, é uma patologia que não pode ser negligenciada, né? Hoje em dia, inclusive, a gente tem uma coisa que é uma coisa nova na medicina, que antigamente não existia,
que é a oportunidade de fazer rastreamento para câncer de pulmão, de tão prevalente e importante que essa doença se tornou. Tá? Então, o mais comum é o tumor primário do pulmão, é ter o adenocarcinoma e o carcinoma espinocelular, o carcinoma do epitélio, né, respiratório. Mas também existem tumores mais raros que podem ser, por exemplo, provenientes de células neuroendócrinas, que ficam dentro, muitas vezes, das vias aéreas. Existem os tumores da pleura, que também são mais raros, mas que podem acontecer. Ou das próprias estruturas do mediastino, que é justamente essa região do tórax. Então, alguns tipos de linfoma, e aí ele não é primário do tecido pulmonar, mas ele é, vamos dizer assim, da caixa torácica. Existe também as metástases, né? Aí as metástases que também têm uma certa frequência no pulmão. Mas o grande, como a gente falou um pouquinho mais cedo, né? O grande ponto é o tabagismo, é um grande fator de risco, ele é o maior fator de risco para câncer de pulmão, então ele é um fator prevenível. Por isso que a gente insiste, fala e educa, porque é um fator, veja, se eu tenho um fator que eu posso tirar e prevenir, eu preciso tentar insistir nele. Porque os outros fatores, eles têm a ver com a genética, ou com determinadas questões bem específicas, determinadas medicações, mas são situações muito específicas e a grande minoria dos casos, né? Então, nós temos as questões ambientais e genéticas para influenciar, principalmente no câncer de pulmão, tá? Maravilha. Sua vida e a pneumologia, em termos de perspectivas, continuar, existem outras pós-graduações, necessita, assim, quer voltar a São Paulo, os conhecimentos adquiridos, já dá para ver, são suficientes, mas o estudante, o profissional, desde estudante, nunca para, né? Eu estava conversando com uma pessoa, disse, eu vou ter que dar uma estudadinha aqui, vou preparar uma aula. Você estudando ainda, mas é necessário, né? Em termos dessa educação continuada em pneumologia, que perspectivas ainda? Você está corretíssimo, Gerson. A gente não pode parar, não pode se acomodar, né? O médico, ele é um eterno estudante, né? Essa é uma verdade, né? A gente acha que vai acabar a faculdade, que vai estar bom, não está bom, vamos fazer a residência, vamos fazer a pós-graduação, que foram esses 2 anos de fellow, mas na verdade a gente precisa manter. Não digo que pretendo, não tenho nenhuma intenção de voltar a morar em São Paulo, mas sem dúvida nenhuma, frequentar e comparecer nos congressos e nos cursos, isso sem dúvida. Com certeza, mas existe também algo essencial aqui. Vamos para esse próximo vídeo ainda. Passando aqui para deixar uma mensagem para minha amada esposa Marcela, pelo aniversário, agora é dia 22, e participando desse programa maravilhoso. Um beijo para todos. Esse rapaz. Esse rapaz me acompanha, meu marido. Tá vendo? Graças a Deus me acompanhou aí nessa jornada em São Paulo. Engraçado, né? A vida do médico muitas vezes é assim, né? Você deve conhecer várias pessoas nessa situação. Se casou com um médico também, né? Se conheceram ali no hospital e foram seguindo o caminho. E assim foi, né? Está comigo desde essa época. Fomos para São Paulo, fizemos nossas residências, cumprimos nossa batalha lá e hoje estamos de volta, né? Maravilha. E coisa boa. Coisa boa. Então a gente agradece, tá certo, a sua presença aqui, a todos que participaram, Hilário, Andréa, Pádua, Leila Tojal e o Luiz Eduardo agora. Ele falou de algo muito significante que a TV não poderia deixar. Esse é o significante. O significado está na admiração, Gerson, e agradecimento. Muito dia 22, obrigada. seu aniversário. E que bênçãos do céu recaiam sobre você e sobre a família. E nosso muitíssimo obrigado pelo programa estar aqui conosco. Eu que agradeço e agradeço pelo carinho de todos vocês que participaram. Realmente são pessoas incríveis e o seu programa é incrível. Maravilha. Agradecemos a você, telespectador, a razão também do nosso programa, o Josiel, que está aqui na equipe técnica e toda a equipe aqui da TV Mar. Fortíssimo abraço. Com certeza, com as bênçãos de Deus, estaremos aqui na próxima semana com mais um programa Medicina em Destaque.
Grupo Ultra Descartáveis, com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil. O Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra! Com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.